Fala aí, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Seguinte, hein? O Juventude recentemente anunciou a contratação de dois centroavantes para a temporada de 2024. Bora para mais conteúdo que eu vou te explicar quem são eles. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal Quatro Linhas. O primeiro é o Gilberto, experiente de 34 anos, revelado nas categorias de base do Santa Cruz. Foi o vice-artilheiro do Campeonato Pernambucano em 2011. Conseguiu se destacar nesse seu início de carreira. Ele teve boas passagens também por São Paulo, onde foi artilheiro do Campeonato Paulista, Portuguesa de Desportos, pelo Vasco. Por outro lado, não teve passagens tão boas assim como no Sport, no Chicago Fire dos Estados Unidos, numa equipe chamada Toronto, lá do Canadá. Só que assim, cara, sem dúvida alguma, ele viveu o seu melhor momento da carreira no Bahia. Ele teve uma passagem também no Internacional, mas foi um tanto quanto apagada, apesar de títulos que ele conquistou por lá. No Bahia, sem dúvida alguma, foi o ápice da sua carreira. Ele ficou mais de 3 anos por lá, né, trabalhou inclusive com o técnico Roger Machado, né, hoje treinador do Juventude. Ele se tornou, foi campeão, foi artilheiro 2 vezes da Copa do Nordeste, se tornou o maior artilheiro da história do Bahia na Série A do Brasileirão, né, principalmente em torneios de pontos corridos. Então o Gilberto conseguiu se destacar, dá para considerar que ele se tornou um ídolo por lá. Inclusive, recentemente, né, há alguns meses, os torcedores do Bahia queriam a volta dele, né, queriam que ele retornasse ao esquadrão. De fato, não aconteceu, ele chega ao Juventude. Inclusive, na entrevista coletiva de apresentação do Gilberto, ele falou que é muito bom reencontrar o Roger Machado e conta com ele para que o Gilberto consiga recuperar o seu futebol, né? Por que que ele precisa recuperar o seu futebol? Porque após uma passagem no futebol árabe, né, depois inclusive dessa grande passagem que ele teve no Bahia, ele foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro na temporada passada, em 2023. Só que assim, cara, no Cruzeiro ele foi muito mal. Se eu citei que no Bahia foi o melhor momento da sua carreira entre 2018 e 2021, no Cruzeiro em 2023 foi, sem dúvida, acho, pelo menos na minha opinião, o pior momento, tá? Isso porque ele ficou um período muito grande de seca, né? Ficou mais de 5 meses sem fazer um gol, foi afastado, né, pelo técnico Zé Ricardo. Enfim, viveu problemas muito complicados por lá. Eu atrelo bastante a questão de confiança, né? Centroavante geralmente é assim, principalmente aqui no futebol brasileiro, né? Quando você passa muito tempo sem conseguir fazer um gol, você vai perdendo a sua confiança e isso vai te influenciando psicologicamente dentro do campo. E consigo atrelar bastante esse mau momento, né? Essa temporada ruim que o Gilberto teve por lá. Muitos torcedores do Cruzeiro, inclusive, atacaram, né, o Gilberto ao longo da temporada, enfim, com ofensas nas redes sociais. Sem dúvida alguma, ele foi muito mal, realmente não conseguiu corresponder, pelo menos pela expectativa que boa parte da torcida criou com relação ao futebol dele, né? Foi um atleta que foi campeão pernambucano, bicampeão gaúcho pelo Inter, campeão carioca pelo Vasco, foi bicampeão baiano pelo Bahia, campeão da Copa do Nordeste pelo Esquadrão, e agora chega ao Juventude, né? Sem dúvida alguma, chega muito em baixa, né? E ele conta com o Roger Machado para que ele consiga recuperar o seu futebol. Por característica, ele é de fato um 9 realmente, tá? Não é um cara de atuar aberto. Não lembro se no início da carreira ele atuou mais como um extremo, como um ponta, mas realmente ele é um centroavante, tá? Uma função de 9. Um 9 que precisa do gol, tá? Então, geralmente, a gente consegue correlacionar os maus desempenhos e os maus momentos do Gilberto quando ele não fez gol. Por que, Vini? Por que ele depende do gol? Tem muitos centroavantes assim que não necessariamente precisam do gol para desempenhar um bom futebol. Porque o Gilberto geralmente não agrega bastante, a não ser com a finalização que é muito boa, que é muito poderosa dele. A gente não vê o Gilberto com movimentações para abrir espaço para os adversários, não vê o Gilberto gerando o jogo, não vê o Gilberto construindo oportunidades para os companheiros, só que a gente vê um grande finalizador
que finaliza com a perna direita, que finaliza com a perna esquerda, que tem um bom jogo aéreo, que tem uma capacidade para se desmarcar e finalizar, então um desmarque bem curto para conseguir essa finalização muito grande, tá? Então, quando o Gilberto consegue fazer o gol, a gente fica com aquela sensação de que, puta, o cara jogou bem, o cara teve uma boa passagem por aquela equipe. Quando ele não conseguiu marcar os seus gols, aí a gente vê que o desempenho dele foi muito ruim, tá? Então, é um centroavante que precisa que a bola chegue, tá? Então aí necessita do Nenê, necessita do Jean Carlos ou do próprio Eric Faria, se não jogar como centroavante, se atuar aberto. Enfim, do Jadson, enfim, dos laterais, né? Com essa capacidade para cruzamentos, como o Alan Ruschel, o João Lucas, inclusive estreou e fez gol aí na última partida contra o Guarani. Enfim, cara, é um atleta que precisa que essa bola chegue para que ele faça gols. Não sei se ele vai corresponder, não tenho essa certeza. Se fosse há uns 2 anos, eu ia ter a certeza, até pelo momento que ele estava vivendo no Bahia. Hoje, cara, eu não tenho certeza se ele vai corresponder. Eu espero de verdade que o Roger consiga recuperar o futebol dele, que ele consiga retomar essa confiança, porque eu acho que o Juventude vai precisar muito, né? Até porque o Eric Farias é um cara de mais mobilidade em comparação com o Gilberto, tem características diferentes, não à toa o Eric pode atuar aberto, mas é um cara que pode ser muito importante, que pode ser fundamental, principalmente para colocar essa bola para dentro, tá? O segundo é o Eric Popó, um jovem de 22 anos, revelado nas categorias de base do Oeste. Inclusive ele foi o artilheiro da Copinha de 2022, com 8 gols marcados em 6 partidas. E ele já tinha oportunidades na equipe principal do Oeste, foi bem importante individualmente na Série D, apesar de coletivamente o Oeste não ter correspondido. E logo que ele subiu para o profissional, ele já correspondeu, né? Teve boas partidas, enfim, como eu falei. E não à toa atraiu o interesse, né? Foi comprado pelo Red Bull Bragantino. No Braga, cara, ele não teve bom momento não. Teve apenas 20 partidas, não teve uma sequência muito grande, né? Era reserva principalmente do Alejandro, logo que ele chegou. Alejandro, que inclusive foi emprestado agora pro Vitória da Bahia, vai disputar a Série A do Brasileirão. E, inclusive, no ano passado, em 2023, o Popó disputou a Copa Paulista, onde o Red Bull Bragantino utilizou atletas sub-23 até 23 anos para disputar aquele torneio. O Popó disputou, é verdade, uma partida, né, um jogo só, e ele fez 4 gols na vitória por 5-2 diante do Juventus da Moca, tá? E aí, depois disso, ele foi emprestado ao futebol da Coreia do Sul, onde também praticamente não atuou, teve apenas 7 jogos por lá, e agora chega ao Juventude também por empréstimo do Bragantino. Ele chega no momento um tanto quanto similar ao do Gilberto, né? Também em baixa, sem muitos minutos, sem conseguir corresponder, sem uma sequência de gols marcados, enfim. Momento muito complicado do Popó, apesar de ser muito mais jovem em comparação com o Gilberto. São 12 anos de diferença, né? 12? 13 anos de diferença. Bom, enfim. Conta comigo não dá. É porque o Gilberto é 89, 1989, e o Popó é 2020, nascido em 2001, né? Beleza? Por características, tá? O Popó já enxergo muito diferente em comparação com o Gilberto e o Eric Faria. Se eu citei que o Eric é um 9 de muita mobilidade que pode atuar aberto, o Gilberto tem menos, mas consegue fazer esses deslocamentos para se desmarcar, o Popó eu enxergo mais como um 9 de referência, tá? Um 9 que entrega jogo de costas, um jogo de pivô, né, que a gente costuma chamar de apoio frontal no corredor central, no centro do campo, que entrega jogo aéreo. É um atleta de muita imposição física, tá? Ele é muito forte fisicamente, tem 1,90 de altura. Eu não sei se o Roger Machado tem a mesma opinião que eu, se ele pensa da mesma forma, mas eu particularmente enxergo o Popó como esse jogador. Naturalmente, é óbvio que se tiver uma bola um pouco mais longa para ele se deslocar, ele vai ter essa capacidade, mas saiba que não é o ponto mais forte dele, tá? É bom finalizador o Popó também, tem a capacidade de finalizar com as duas pernas, só que assim, ele tava num contexto, pelo menos há 2, 3 anos, bem abaixo, né? Disputando a Série D pelo Oeste, jogando a Copinha, foi onde ele realmente se destacou de fato. Quando ele chega no Bragantino, ele não consegue corresponder da mesma forma, né? No nível competitivo mais alto. Então é um outro centroavante, é uma outra contratação que eu também não consigo garantir que vai corresponder. Inclusive, eu acho que o Popó chega num primeiro momento para ser a terceira opção do ataque do Juventude, as outras duas
principais você já sabe quais são, que eu já citei aqui várias vezes no vídeo, tá? Mas assim, é um atleta que, por característica, o Juventude não tem no elenco, né? Para essa posição, esse 9 de jogo de contato, de jogo físico, pode ser importante? Pode. Ele vai ser? Não dá para garantir, é muito complicado a gente garantir isso. Porque é um atleta que, enfim, no Braga não correspondeu, na Coreia do Sul também não. Quando ele jogou, quando ele fez a diferença, foi num contexto bem diferente, no nível competitivo bem abaixo. Enfim, cara, espero tanto que o Gilberto quanto o Popó possam corresponder, mas o torcedor tenha certeza, tenha ciência de que esses dois caras chegam muito embaixo, né? Inclusive com o Gilberto no pior momento da sua carreira, tá, rapaziada? Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.